E existe uma discussão sobre se cursos de inglês seriam melhores em aulas individuais ou em aulas coletivas. Como é que você analisa essa questão no teu artigo? Eu tenho uma visão bastante particular e que inclusive foi o motivo que me fez virar franqueada do Wall Street, que é não acreditar muito nem em curso em turma, nem em curso de aula particular. Já trabalhei, dei aulas em turma e dei aulas individuais, então eu tenho também a visão do professor, né? E eu sempre digo que é difícil falar pelo outro, mas eu sei por mim que eu sempre fui uma professora muito bem intencionada, que planejava as aulas e que ia para entregar as aulas, e tive dificuldades nos dois desenhos de curso. Como em tudo o que a gente faz, e do que eu já falei, da mesma forma do que eu já falei nos outros itens, não existe uma resposta universal que funcione para todo mundo. Sempre as escolhas têm que ser feitas levando-se em conta o comportamento e os padrões que a gente quer perpetuar dentro da empresa. Mas o que eu acho que é importante ressaltar são os pontos positivos e os pontos negativos dessas duas modalidades de curso, que em princípio parecem ser as únicas que existem, mas não são, né? O curso em turma, para mim, ele é bastante difícil de gerenciar. Inclusive o Wall Street fez alguns levantamentos de dados sobre como que funciona o ensino em turmas, e a gente chegou a resultados muito interessantes que vale a pena compartilhar. Então, foram analisados cursos que foram dados para turmas de 10 pessoas durante 12 meses, durante um ano. E os dois resultados mais significativos é que desses cursos todos que foram avaliados, a gente conseguiu confirmar uma taxa média de permanência no curso e de sucesso em aprendizado, né? Quantas pessoas permaneceram em relação à turma inicial até que a turma terminasse ao final de 12 meses, e no segundo momento, desses que terminaram, quantos conseguiram realmente fazer o conteúdo que tinha sido programado no início do treinamento. Então, esses dois números em que a gente chegou foram de 60% de permanência na turma. Então, numa turma de 10, 4 estão sempre rodando. Não quer dizer que saem 4 alunos, sai muito mais do que 4, mas sempre tem 6 que permanecem em relação à turma passada, à turma do mês anterior, mas todos os meses acaba havendo modificação. E o segundo número é que desses 6 que conseguem terminar o curso, só 4, que é uma taxa de 40%, realmente terminam o conteúdo que foi passado. Isso se deve a algumas características pessoais, quando a gente fala de aprender uma habilidade como uma língua estrangeira. Então, tem dificuldades ou facilidades que as pessoas têm. Tem gente que aprende mais rápido, gente que aprende mais devagar, tem gente que aprende melhor a escrever, a ler, do que a falar e a ouvir. As habilidades são diferentes, né? Então, quando você está numa turma, você tem que nivelar e partir do pressuposto de que todo mundo vai aprender na mesma velocidade, da mesma forma. Isso a gente sabe que não é verdade. Então, durante um curso em turma, você tem pessoas que naturalmente ficam desmotivadas, ou porque já sabem que não vão entender a matéria que está sendo dada, ou porque faltaram e na outra aula tem os dois casos, né? Se o professor seguir adiante, tem a pessoa que não vai entender porque faltou. Se o professor falar, não, vamos revisar, aí tem o fulano que foi na aula anterior e se sente penalizado porque ele tem que ver de novo. E isso, como professora, a maioria das aulas a gente acaba revisando, porque nem os alunos se sentem confortáveis de penalizar o que não foi, que muitas vezes não foi por um fator justo, e nem o aluno que não foi também não diz, não, pode passar para frente que eu vou me virar. Então a gente acaba entrando num círculo vicioso de ficar revisando e saindo do programa. Então, do gerenciamento do curso em turma, os maiores problemas são esses. Mas, de novo, eu acho que a empresa tem que ver se a gente está falando de uma turma de 3 pessoas que tem o mesmo perfil, que trabalha no mesmo horário, que se compromete a chegar no mesmo dia, no mesmo horário, quer cumprir o mesmo programa. Acho que vale a pena avaliar. Só acho que tem que ser pesado o que existe de negativo, de possibilidade de interferir negativamente no desenvolvimento do curso em turma. Oh, I went down south for to see my Sal, singing Polly Wolly Doodle all the day. My Sally, she's a spunky gal, singing Polly Wolly Doodle all the day. Fare thee well, fare thee well, fare thee well, my very fair. For I'm going to Louisiana for to see my Susiana, singing Polly Wolly Doodle all the day. Oh, my Sally, she's a maiden fair, singing Polly Wolly Doodle all the day. With laughing eyes and curly hair, singing Polly Wolly Doodle all the day.